tema a divulgação do reino. Então nós recebemos uma mensagem no domingo o último que eu preguei sobre esse tema. Eu falei sobre o convite que nós recebemos do Senhor. Esse convite então é para que a gente possa divulgar essa grande festividade, esse grande reino que está chegando e já chegou aos nossos corações, mas chegará um dia e se instalar como um reino eterno, e nós iremos participar deste reino. Então é nosso papel como cristãos divulgar esse reino, mostrar às pessoas que ele existe, que é importante destacarmos os critérios para que possamos juntos viver neste reino e adorar o Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Então, todos nós gostamos de receber boas notícias, principalmente quando essa notícia nos beneficia. A notícia de um reino celestial é uma excelente notícia que precisa ser divulgada. E sobre aqueles que já receberam o convite, está então o grande privilégio desta divulgação. Então, uma vez que recebemos o convite do Senhor, temos agora a responsabilidade de divulgar, apresentar aos homens esse grande dia, este reino que está chegando e que nós precisamos viver de acordo com ele. Então vejamos como funciona essa divulgação. Como iremos divulgar este reino? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Nosso texto base aí, Lucas 10, do verso 8 ao 11. Lucas, capítulo 10, do 8 ao 11. A missão dos 70. Amém? Quem não tiver Bíblia pode acompanhar a leitura aí na projeção. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei o que for oferecido, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhe: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Nesta missão de divulgação, teremos então alguns desafios que nós vamos ver esta noite. Mas antes disso, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez reunidos, estarmos juntos em tua casa, te adorando, te servindo, apresentando a ti, Senhor, um culto racional. Que possamos, Senhor, sair daqui edificados, fortalecidos, sabedores, ó Pai, desta grande missão que nós temos, que é a divulgação do teu evangelho, do reino dos céus. Mas queremos também, Senhor, pedir-te que o Senhor fortaleça os nossos passos, dê força à nossa voz, para que possamos proclamar, divulgar a grandeza do teu reino, para que assim o teu nome seja honrado e glorificado pelos quatro cantos desta terra. Assim nós te louvamos, te agradecemos e pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Aqui no capítulo 10 de Lucas, encontramos então Deus, através da pessoa de Jesus, designando 70 pessoas, que eram 70 discípulos, para saírem nas cidades, falando e divulgando sobre o reino de Deus, que estava próximo. Lembrando, irmãos, que o povo judeu, ele já tinha uma perspectiva. Havia então algumas profecias, algumas palavras que os antigos profetas já haviam anunciado, que Deus enviaria o Messias, e este Messias reinaria sobre toda a terra. Então havia uma perspectiva, uma esperança dos povos, ou do povo judeu,
de que o Filho de Deus viria para reinar sobre tudo e todos. Então, Jesus designa estes 70 para que vá à sua frente, adiante dele. Antes que ele chegasse nessas cidades, eles deveriam anunciar esta mensagem. E qual era a mensagem? Está próximo o reino de Deus. Então, Jesus, sabendo do coração das pessoas e de suas atitudes, ele já prepara estas pessoas de que esse anúncio, essa divulgação, não seria fácil. Certamente, alguns rejeitariam, alguns não queriam dar ouvidos a esta mensagem. Certamente, aqueles que estavam muito confortáveis no mundo em que vivem. Até hoje, irmãos, nós encontramos essa dificuldade de falar do Evangelho, de pregar a palavra de Deus às pessoas, justamente porque elas já se consideram suficientes. Olha, o meu reino aqui na terra já é suficiente, eu já tenho o que eu quero, a minha despensa está cheia, tenho dinheiro na minha conta, a minha família está bem, todo mundo com saúde, do que mais eu preciso? Mas entendemos, irmãos, claramente, diante da palavra de Deus, que este mundo passa, bem como os desejos da carne ou os desejos deste mundo vão passar. E o que é que vai permanecer? É o nosso espírito, que tem então uma promessa de eternidade. Nós temos uma promessa de Deus sobre uma eternidade. E essa eternidade, ela tem duas perspectivas. Uma eternidade ao lado de Deus, ou uma eternidade longe de Deus. Então é importante essa divulgação, porque as pessoas podem morrer sem reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a consequência disso será uma eternidade longe de Deus. Por isso é importante a nossa divulgação, por isso é importante transmitir esta mensagem. Certamente, quando vocês recebem um convite, como por exemplo um convite de casamento, um convite para uma festa que seja, vocês ficam muito felizes. E vocês saem espalhando para os amigos, vizinhos, familiares. Ei, tu foi convidado para ir para a festa tal? Tu foi convidado para estar em tal canto? Ah, eu recebi o meu convite, eu fui convidado. Você vai falar sobre aquela festa, quem é que vai estar lá, quem não vai. Então, essa divulgação você tem feito e faz com relação aos prazeres deste mundo, em relação às coisas que o mundo nos oferece, mas com a mesma intensidade, com o mesmo prazer, com a mesma alegria, devemos divulgar o reino de Deus, a mensagem do Senhor. E aí, diante desta mensagem, neste texto que nós acabamos de ler, eu queria destacar 2 pontos. O primeiro deles é que a mensagem deveria ser anunciada individualmente, a cada pessoa. Anuncia-lhes a cada cidadão da cidade que está próximo o reino de Deus. Mas se por um acaso, naquela casa ou naquela cidade, porque aqui a referência é cidade, porque havia portões nas cidades. As cidades eram muradas e haviam portões. Se por acaso vocês forem impedidos de entrar nesta cidade, se os portões não se abrirem para vocês, ainda assim, não deixem de divulgar o Evangelho, não deixem de falar desta mensagem. Vamos lá, colocando para nós, para os nossos dias. Você sai da sua casa, encontra-se com um amigo, quer falar do Evangelho para ele, mas ele não recebe, não quer saber daquela mensagem. Então você deve insistir, você deve transmitir, mesmo ele não querendo ouvir aquela mensagem. Porque é o seu papel, é sua responsabilidade, sua obrigação. No verso 11 ele diz que quando a cidade fechasse as portas, eles então deveriam ainda assim anunciar, fazendo primeiramente há uma expressão usada aqui de bater o pó dos pés. Isso era uma expressão usada naquele tempo e usada pelos judeus com relação de desprezo. Por exemplo, quando eles
levava uma mensagem a um gentil e o gentil não aceitava, é como se ele estivesse dizendo: ó, eu estou lavando as minhas mãos com relação a você, agora é você e Deus. Então a ideia aqui de bater os pés, para aquele povo, traz a ideia de que o julgamento de Deus virá sobre vocês. O nosso papel é falar do amor de Deus, pregar o evangelho. Se vocês querem ou não receber esse evangelho, aí são vocês e Deus. Não é nossa obrigação fazer com que as pessoas aceitem essa mensagem, mas é nosso papel transmitir a mensagem. Então, mesmo quando não fosse aceito, aí no finalzinho do versículo 11 diz assim: não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, ainda assim, o evangelho deveria ser pregado, a tempo e fora de tempo. Quando alguém estivesse dando ouvido, ou mesmo quando não quisessem ouvir este evangelho, ele ainda assim deveria ser propagado e anunciado. Então vejamos, diante deste texto, nós temos alguns versículos para apoiar essa ideia de que é nosso papel anunciar a tempo e fora de tempo, quando os homens quiserem ouvir, mesmo quando eles não quiserem. Vejamos esta missão de divulgação e os desafios que nós enfrentaremos. Primeiramente, o primeiro desafio: devemos divulgar em todo o tempo. Qual é o tempo de falarmos do amor de Deus? Em todo o tempo. Muitas vezes a gente acha que para pregar o evangelho precisa ter um templo, uma igreja. É lá na igreja que prega evangelho. Se você, por exemplo, lá no seu trabalho, abre ali o seu celular, que é mais acessível, para você andar às vezes com a Bíblia. O celular hoje está no bolso de todas as pessoas. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para a pessoa, um texto da Bíblia, manda, e depois você explica o texto, manda um áudio: olha, estou orando por você, quero muito que você saiba destas palavras, gostaria muito que você entendesse, aceitasse essa mensagem. Certamente a pessoa vai te ouvir, certamente ela vai receber a mensagem, por mais que ela delete depois, ou não dê atenção para ela, mas você fez a palavra, você fez a sua função, você divulgou a palavra. Então devemos divulgar em todo o tempo, aproveitar as oportunidades. Lembro-me, no dia do meu casamento, falei com o meu pastor e disse: pastor, o senhor vai ter na sua frente, neste dia, no dia da celebração, muitas pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica. E eu quero muito que o senhor aproveite essa oportunidade. Prega o evangelho. Fala do amor de Deus para essas pessoas. É um casamento, mas não se importe com isso. Prega o evangelho. E ele fez desta forma, pregou o evangelho, falou aos noivos, eu e minha esposa, mas também falou aos convidados. Aproveitou a oportunidade. E às vezes, irmãos, as oportunidades não surgem para nós, então nós devemos criá-las. Devemos então fazer com que elas aconteçam. Por exemplo, esse final de semana, na verdade foi sexta-feira, nosso filho completou 11 anos, e a gente pensou em fazer uma comemoração com os alunos da sala dele lá na escola. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para pregar para aquelas crianças. E eu disse: Paulo, vamos fazer diferente, vamos trazer para cá, porque aí nós temos um ambiente, temos o espaço, vamos ter mais tempo, porque a escola só dava 30 minutos. Aqui nós vamos ter mais tempo para falar do amor de Deus. E então fizemos. Vieram os coleguinhas dele da escola, algumas mães, e aí todos ouviram a pregação do evangelho, a mensagem de Deus. Então, oportunidades que nós criamos, mesmo quando não surgem, nós temos... Obrigado, filho. Nós temos então o privilégio de criar essas oportunidades, para que então possamos em todo o tempo divulgar o evangelho. Marcos 1,15 diz, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Às vezes temos uma dificuldade, ou criamos uma dificuldade na imaginação, em dizer: eu não sei pregar, o que é que eu vou falar para as pessoas?
Não é difícil. Fale o que Deus fez na sua vida. As mudanças, as transformações, o quanto Deus tem falado ao seu coração, o quanto a palavra de Deus tem mudado o seu proceder. A sua vida é uma pregação, é um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida das demais pessoas. Então é importante que eu divulgue o Evangelho em todo o tempo e anunciando a simples mensagem: o reino de Deus está próximo, arrependa-se, para que você possa também fazer parte deste reino, para que você possa entrar neste reino, e através da sua fé, crendo no Evangelho. Este aí, então, é a mensagem que você tem a transmitir. Devemos também, além de divulgar em todo o tempo, devemos divulgar em todos os lugares. Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. A mensagem de divulgação, ela deve ser transmitida em todo o tempo e também em todo lugar. Às vezes nos reservamos a falar de Cristo apenas no ambiente congregacional, apenas no ambiente de igreja, quando na verdade esse assunto deveria vir à tona em todas as nossas reuniões, em todos os momentos que estamos reunidos, seja um momento familiar, seja um momento profissional, seja em qualquer momento, você possa então estar falando do amor de Deus, mostrando aos homens o cuidado, o amor que Ele tem para conosco. Aqui em Marcos 16:15, vemos então a mensagem que Jesus pede, ou vou colocar em uma outra palavra, talvez exija que os seus discípulos propaguem, anunciem. E qual seria esta mensagem? Primeiramente, entender a importância dela, né? A necessidade dessa transmissão. E ele diz: indo, pregai o Evangelho. Indo aonde? Por onde quer que você vá. Indo por todo o mundo. A ideia aqui é, aonde você estiver, lá é um lugar onde você deve pregar o Evangelho. Isso é interessante porque podemos destacar a ideia, por exemplo, quando a gente pensa em pregar o Evangelho, imaginamos o pastor na igreja. Mas talvez o pastor de vocês não tenha a liberdade, o acesso, o contato a muitas pessoas que vocês têm. Talvez eu nunca consiga falar da palavra de Deus aos seus vizinhos. Talvez eu nunca consiga falar da palavra de Deus aos seus familiares. Talvez eu nunca consiga falar do amor de Deus, da palavra do Senhor, aos que trabalham com você. E de quem é o papel, então, de pregar o Evangelho a estes? É do pastor? É meu, é seu, é de todos nós. Isso quer dizer que em todo o tempo, aonde eu for, o que eu estiver fazendo, a palavra de Deus deve estar sempre na minha boca. Sempre exalando o bom perfume de Cristo, para que as pessoas recebam esta mensagem com alegria e satisfação. É muito bom você conversar com alguém que te traz uma mensagem, por exemplo, te botando para cima, te animando, né? Muitas vezes no trabalho, ou na escola, ou seja onde for, encontramos pessoas com dificuldades. E você mostrar para essa pessoa que ela é possível ela vencer aquela dificuldade, colocando então em primeiro lugar o reino de Deus, buscando a vontade de Deus. Porque aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, o que é que a Bíblia diz? As outras coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós temos a visão e colocamos diante de nós em fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, isso quer dizer que nós estaremos submissos a Deus, debaixo da vontade de Deus. E quando estamos debaixo da vontade de Deus, Deus cuida de nós. E tudo que necessitamos será suprido por Deus,
porque estaremos então recebendo diretamente dele o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia. E então essa divulgação, ela deve se estender aonde quer que for. E para quem nós devemos pregar? Para quem devemos anunciar? Ele diz que nós devemos pregar o evangelho, ou anunciar o evangelho a toda a criatura. Então não devemos fazer acepção de pessoas, separar, não, eu vou pregar só para estes, não, eu vou pregar só para aquele. Eu lembro, alguns anos atrás, estava pastoreando uma outra igreja, e os irmãos, eu estava divulgando e falando, irmãos, olha, nós precisamos formar um grupo aqui de evangelismo, sair nas ruas pregando o evangelho, e os irmãos disseram, pastor, e para onde o senhor vai? Não, meu irmão, aqui ao redor da igreja, vamos descer aqui nessa rua, vamos subir naquela. Eu disse, não, pastor, vamos fazer o seguinte, a gente só pode pregar nas ruas que estão diante da igreja, não nas que ficam aqui atrás. Aí eu fiquei intrigado com aquilo, mas, irmãos, por que eu não posso ir pregar nas de trás? Não, pastor, porque aí atrás é perigoso, é uma favela perigosa aqui atrás da igreja. O senhor não invente de pregar lá não, porque vão vir gente perigosa para a igreja. Eu disse, mas irmão, é justamente desses perigosos que nós precisamos. E aí eu lembro que uma pessoa dessa comunidade veio congregar conosco, e ele disse assim, pastor, eu vou levar o senhor para pregar para o traficante aí da favela. Eu disse, Ave Maria, 3 vezes, né? Eu disse, amém, meu irmão, tudo bom, estou aqui junto, vamos lá. E aí ele então me chamou um dia e disse, pastor, é hoje, vamos lá falar com o homem. E eu naquele dia tinha cortado meu cabelo, estava com o cabelo bem baixinho. Ele disse, pastor, eu tenho que ir com o senhor, porque se o senhor entrar com esse corte de cabelo lá, vão pensar que o senhor é militar e vão lhe fuzilar lá. Pensa como é que estava o coração, né? A ansiedade para chegar nesse lugar, para falar com o traficante, para pregar o evangelho para ele. E aí então nesse dia a gente saiu junto, e aonde a gente passava, nas vielas, bequinhos, e ele dizia, esse aqui é o pastor da igreja batista, fala aí pastor para ele. E aí eu falava para uma pessoa, esse aqui é o pastor da igreja batista, fala aí pastor para ela. E aí eu saí pregando dentro dessa favela para um monte de gente. E aí naquele dia o traficante não estava lá, a gente não encontrou com ele, mas eu pude pregar o evangelho para muitas pessoas. E foi assim maravilhoso, irmão, tive uma surpresa muito grande. Tinha 3 moças sentadas, corpo cheio de tatuagem, cada uma com uma criança pequena nos braços. O máximo que tinha ali era 17 anos, mas cada uma já tinha um filho. Estavam sentados num beicinho de calçada lá, e eu me ajoelhei próximo a elas e disse, eu posso falar para vocês da palavra de Deus? Vocês já ouviram falar que Jesus Cristo é Deus? E elas olharam assim para mim estranho. Não, Jesus é Deus? Nunca ouvi falar isso. E aí a partir dali eu comecei um diálogo com elas, e comecei a conversar e falar do amor de Deus. E aquelas meninas ficaram surpresas com a mensagem. E ficaram muito atentas, muito despertas quanto ao que eu estava falando. E sabe, irmãos, o mundo está sedento de Deus. O mundo necessita de Deus. O que você tem para falar para as pessoas é exatamente o que elas precisam ouvir. E não existe mensagem melhor para falar do que aquela que a gente precisa, aquilo que a gente está aguardando que alguém nos fale. E muitas vezes fechamos nossos lábios, nos trancamos em nossos lares, em nossas casas, e não espalhamos essa notícia tão maravilhosa, que é o Evangelho da salvação, que é a salvação em Cristo Jesus. Então é necessário que façamos, para que então, versículo 16, eles crendo, sejam batizados, e então façam parte deste reino, não sendo condenado com este mundo, mas sendo salvos por Cristo. Então a mensagem ela é importante, porque ela traz salvação. Então a divulgação dela deve ser a todo tempo, em todos os lugares. Além disso, devemos também divulgar com nossa família, ou entre nossos familiares. Talvez essa seja a mensagem mais difícil de dar. Para alguns, para outros nem tanto. Por que eu digo para alguns? Porque pregar para a família, irmãos, é difícil. Porque são eles justamente que conhecem a nossa vida. Mais do que todo mundo.
talvez na igreja, você é aquele crente bênção. Fala com os irmãos, a paz do Senhor, meu irmão, isso, aquilo, é um crente maravilhoso. Mas dentro de casa, é grito, fala palavrão, faz coisa errada. Por isso que há dificuldade para pregar para a família. Porque primeiramente você tem que pregar para quem? Para si. Eu tenho que me corrigir, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser exemplo. Para que então a minha família possa olhar para mim e ter como referência. Rapaz, esse aí realmente vale a pena. Eu tenho que pregar, eu tenho que ouvir o que ele tem para dizer, porque o que ele tem para dizer é sabedoria, e sabedoria que vem lá do alto. Não vem dele próprio, mas vem de Deus. Minha mãe ficou viúva antes dos 40. E aí passaram pelo menos uns 10 anos, ela ficou sem ninguém, viúva. Até que ela foi congregar numa igreja e tinha um viúvo lá. E o pastor casamenteiro disse, não, bora casar viúva com viúvo, rapaz, vocês são novos ainda, vamos casar e vamos casar. E o pastor casamenteiro fez o casamento da minha mãe com esse viúvo. E aí passaram alguns anos, a minha mãe casou novamente, eu acho que com 2 anos depois, ou 3, eu me casei. E aí, 2 anos depois de casado, estavam lá os dois brigados, a minha mãe e o meu padrasto. E aí então, naquela confusão toda, a minha mãe veio falar comigo, se reclamando, pedindo para eu ajudar. Eu disse, tá bem, mãe, pois vamos conversar. Sentei o meu padrasto e a minha mãe e comecei a aconselhar eles dois. Abri a Bíblia, comecei a falar. O meu padrasto ficava assim, baixando a cabeça. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Ele disse, estou, meu filho, eu estou lhe entendendo. Mas eu estou morrendo de vergonha. Mas por que o senhor está com vergonha? Se você é um menino ainda e está me ensinando, um homem já velho. Mas entenda que o que eu estou lhe ensinando é muito mais velho do que o senhor e muito mais velho do que eu. O que eu estou ensinando é a palavra de Deus. E nós todos estamos prontos aqui a aprender a palavra de Deus. Então não se importe com a minha idade, em estar levando um conhecimento para o senhor que é mais velho. Não se importe com isso. Saiba que o que eu estou lhe ensinando vem de Deus. E Deus é muito mais do que nós. Antes que nós existíssemos, Deus já existia, porque Ele é eterno. Então não tem motivo para o Senhor se envergonhar em ouvir a palavra de Deus. E naquele dia foi maravilhoso, a gente conversou, eles fizeram as pazes, se abraçaram e estão unidos até hoje, graças a Deus por isso. Mas foi uma experiência que eu tive, que foi importante, marcou a minha vida, marcou a deles também, mostrando, irmãos, que vale a pena. É importante a gente estar em comunhão com Deus, para quando houver uma possibilidade de nós falarmos aos nossos, eles receberão com alegria, receberão ainda assim com satisfação. Então, ser uma referência dentro do lar, ser uma referência na família, para que eles possam então ouvir a mensagem vinda dos céus. Lucas 8, 38 e 39. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Este homem havia sido curado por Jesus e ao momento desta cura, ele desejou andar com Jesus. Ah, Jesus, já que eu fui liberto desses demônios, eu quero andar com o Senhor agora. Eu não quero mais que os demônios voltem para a minha vida e me destruam, como minha vida era completamente conturbada. Eu quero te seguir, por onde quer que o Senhor for. Jesus disse, só um instante. Antes de você me seguir, você precisa fazer algo. Testemunhar da sua fé. Mostrar aos seus quem você é agora, que você está liberto, que você é um novo homem. Talvez, irmão, essa palavra, ela seja aconselhada a alguns dentre nós, que por algum motivo saíram de casa, que se rebelaram contra um pai, a mãe, ou seja quem for, voltar lá, mostrar, olha, hoje eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura,
Te peço perdão, meu pai, minha mãe, pelo que eu fiz, as besteiras que eu cometi na vida. Mas eu quero te provar que agora eu sou um novo homem, uma nova mulher. Eu vou fazer as coisas diferentes. Eu quero seguir a Cristo e assim eu quero que você também, junto comigo, siga Jesus Cristo. Não tem exemplo mais forte do que de um pai, de um filho, de um familiar. Eu lembro muito de uma senhora, bem no início da minha fé, ela viu as mudanças da minha vida, de como eu era antes de ser crente, e como Cristo mudou a minha vida. E ela me via indo à igreja, e um dia ela me parou e disse: Sibério, eu queria te pedir uma coisa. Diga, pode falar. Eu queria muito que você levasse o meu filho para a igreja. Eu disse: mas por quê? Porque eu vejo quanta mudança na sua vida, desde que você está indo para essa igreja. Até o teu semblante está melhor, você está mais bem aparentado, você tem uma luz diferente. E eu vejo que o meu filho está se envolvendo com muitas pessoas que não vale a pena. Eu queria muito que você ajudasse o meu filho, tirasse o meu filho dessa vida. Eu olhei para ela e disse: eu posso sim convidar o seu filho, chamar o seu filho para ir à igreja. Mas eu queria dizer para a senhora que muito mais forte do que o meu testemunho será o testemunho da sua vida na vida do seu filho. Porque eu fui a Cristo pelo testemunho dos meus familiares. A minha mãe, que fez uma decisão ao lado de Cristo, e um dia o meu irmão chegou em casa, e aí olhou para minha mãe sentada no sofá, o joelho roxo, e perguntou: mãe, o que foi isso? Só levou uma queda? Eu disse: não, meu filho, se meu joelho está manchado aqui, de ficar de joelho a noite todinha, orando por vocês, quando vocês saem para essas festas, que eu não sei nem aonde é, pedindo a Deus: Senhor, livra o meu filho, salva ele, Senhor, toca no coração deles, para que eles saibam que isso não vale a pena, eles estão perdendo o tempo deles, estão perdendo a vida deles, tudo que eles precisam está em Ti. E aquelas palavras mudaram o coração do meu irmão. Ele levou a sua vida a Cristo, entregou-se ao Senhor. Eu vendo o testemunho do meu irmão, eu disse: é isso que eu preciso para a minha vida, é isso que eu quero para a minha vida. E através do testemunho dele eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida também. Isso funciona, irmãos. Funcionou na minha vida, certamente funcionará na vida de vocês. Mas enquanto nós nos segurarmos, achar: não, mas minha mãe nunca vai ouvir, a minha mãe é isso, ou minha mãe é aquilo, ou meu pai, ou meu irmão, seja quem for que você precise, que está próximo de você, fala. Deixa o Espírito Santo falar através de ti. Deixa Deus te usar, e você vai ver o que Deus pode fazer, a mudança que Ele pode causar, o que Ele vai fazer através de você. Lembra, você é apenas um instrumento. Todo o poder vem do Senhor. Não é você, as palavras que você vai dizer, não é a tua preparação, mas é o Senhor que vai te usar. Então, se você determinar isso na sua vida: eu quero, Senhor, ser usado por Ti. Eu quero, Senhor, fazer a diferença na minha casa, na minha família. Você vai fazer. Este homem fez. Foi divulgar o Evangelho, pregou o Evangelho, e houve então salvação dentre os seus. Mas para isso ele precisou obedecer ao Senhor. Ele precisou seguir as orientações de Jesus. Se ele fosse só atrás de Jesus, a família dele ia ficar lá, sem saber o que tinha acontecido com ele. Mas agora eles sabiam que ele havia encontrado com Jesus. E Jesus havia feito uma mudança na sua vida, havia libertado da opressão de Satanás, dos demônios que o cercavam. E por esse motivo, ele estava agora falando do amor de Deus. Que assim também, irmãos, nós tenhamos essa convicção, esse desejo no coração. Não espere outro pregar para o Evangelho para a sua família. Vá lá, prega você mesmo. Eu, algumas vezes, preguei para o meu sogro. Falava muito de Jesus Cristo para ele. E ele via também o meu testemunho. Até que um dia, eu estava de férias, estava viajando com a minha esposa, e então ele tinha vindo de uma consulta médica. Ele tinha que fazer uma pequena cirurgia do coração, estava pensativo diante daquela situação. Então passaram 2 irmãos na calçada, viram ele sentado e disseram: a gente pode falar
ao Senhor da palavra de Deus? Ele pode. E eles pregaram o evangelho, e ele recebeu Jesus naquele momento, na calçada da casa dele. E a primeira pessoa que ele lembrou, do Sibério. Liga para o Sibério agora, eu quero falar para ele que eu aceitei Jesus. Que ele falava para mim, e eu dizia que não queria, que não era a hora, mas eu quero que ele saiba que eu aceitei Jesus. E ele ligou para mim, eu estava de férias, eu disse, domingo eu estou na sua casa, para a gente ir para a igreja junto. Ele disse, mas meu filho, não foi na sua igreja não, eu aceitei Jesus, foi noutra igreja. Não tem problema, eu vou lá com o senhor. E ele ficou muito feliz. A gente chegou no domingo, o levei à igreja, fomos lá na igreja desses irmãos, procurei esses irmãos, agradeci a esses irmãos. Eu disse, olha, muito obrigado por vocês terem sido usados por Deus. Porque muitas vezes eu preguei ao meu sogro, mas foi através de vocês que ele recebeu Jesus. A semente estava lá, que eu tinha lançado, mas vocês precisaram regar essa semente, para que ela pudesse germinar. Então assim, Deus usa você e usará outros para que a palavra alcance os corações. Mas se você se colocar à disposição do Senhor, certamente será um grande prazer saber que você conduziu a sua família a Cristo. Em quarto lugar, devemos então divulgar com urgência. Há uma urgência nessa divulgação. Atos 26:16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, pois por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais aparecerei ainda, livrando-te do povo dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberem eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Imagina como o mundo está perdido. Vivemos em um mundo que a Bíblia diz, jaz no maligno. O inimigo está dominando sobre o sistema mundano. É um mundo cheio de corrupção, cheio de engano, cheio de depravação. E entendemos que a vida daqueles que estão seguindo o mundo está em uma ladeira abaixo, numa perspectiva completamente perdida, sem uma visão de futuro bom. E você conhecendo isso, a minha pergunta é, você não vai socorrer estas pessoas, teus entes queridos, tua família, teus amigos, as pessoas próximas, que você tem a oportunidade de falar do amor de Deus para elas? Você vai deixá-las perecer, tendo em suas mãos a mensagem, na sua boca, no seu falar, o que você pode fazer por elas? Estenda a sua mão, é urgente. Não sabemos do dia de amanhã. Irmãos, não quero amedrontar ninguém, mas a minha visão de mundo, do que está acontecendo tudo aí, eu vejo que a coisa só vai piorar. Não tem melhora não, não tem a perspectiva de melhora não. É daí para pior, porque o projeto do inimigo é esse. O mundo tem que chegar num caos, para então ser levantado um rei, o anticristo, alguém que vai reinar sobre toda a terra. Ele vai declarar paz ao mundo. Então o mundo precisa estar em um caos para este líder mundial ser levantado. Então é o que o mundo está sendo dirigido para isso. Às vezes eu vejo o crente revoltado porque candidato tal ou tal não ganhou. Não adianta não, irmão. Tira isso do teu coração, aquieta a tua alma, confia no Senhor. Faz o teu papel, prega o evangelho. Tem crente que eu nunca vi sair para evangelizar, mas eu vejo carregando uma bandeira, balançando no meio da rua, divulgando um candidato ou um partido, seja o que for. Cadê a característica cristã desse povo? O pessoal briga por
por partidos políticos, mas não brigam por pregar o Evangelho, por anunciar a palavra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade maior, esse é o nosso papel maior. O papel da igreja não é estar espalhando candidato, não. O papel da igreja é falar de Cristo, do amor do Senhor e também do seu juízo, do julgamento que recairá sobre o infiel, sobre o descrente. Esse é o papel da igreja. Assuma a sua responsabilidade. Nós temos uma mensagem urgente. Imagina se você soubesse qual era a cura do câncer. Você não saía para espalhar para as pessoas, não? Dizer para todo mundo como é, quem tem câncer, olha, a cura é essa daqui. Você não ia espalhar essa notícia? Nós temos, irmãos, a cura do pecado. O pecado é a doença que tem contaminado toda a humanidade. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Nós estamos com a bula em nossas mãos. Está aqui a bula, a palavra de Deus. Vamos anunciar, vamos mostrar para as pessoas, eu tenho a cura do pecado. Confessa o teu pecado ao Senhor. Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os teus pecados e te livrar do juízo destes pecados. Então nós temos esse papel, essa responsabilidade. Nós temos uma mensagem maravilhosa para anunciar. Então, vai adiante, prega. Deus nos enviou com este propósito, para abrir os olhos, para converter as pessoas das trevas para a luz, do domínio de Satanás para então o domínio de Deus, a fim de que eles recebam a remissão dos pecados, quer dizer, o perdão dos seus pecados, e também recebam a herança que foi reservada aos filhos de Deus, a herança aos que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a mensagem é urgente. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, mas com toda longanimidade e doutrina. Assim Deus nos instrui a fazermos. E por fim, devemos divulgar com responsabilidade. Temos estudado aqui nas quartas-feiras, você que não tem vindo, tem perdido uma grande bênção. Estamos estudando o Evangelho aos Gálatas. Então, a carta de Paulo aos Gálatas. E essa carta, Paulo tem falado sobre o Evangelho, explicado, anunciado o Evangelho, mostrado que a sua mensagem, de onde ela vem, de quem ele recebeu. Então, é uma palavra maravilhosa. E ele também denuncia um evangelho falso que está sendo anunciado. E nos nossos dias, este evangelho tem se multiplicado. Quantas pessoas têm diluído o evangelho para que ele seja aceito, para que ele esteja em todas as rodas da sociedade. Hoje em dia a gente vê às vezes uma pessoa, que a gente não imagina, aí ela começa a falar de Deus. Mas esse daí é crente? Não é crente, porque a gente vê aquela mesma pessoa em roda de bebida, com o corpo todo riscado, com uma vestimenta que não condiz, em ambientes que não agradam. Como é que a pessoa dessa diz que é crente e está vivendo assim? É o evangelho diluído, que pode fazer tudo. É o evangelho da permissividade. Tudo é permitido. Deus só quer o teu espírito. Este é um evangelho falso, irmão. E se a gente não divulga o evangelho verdadeiro, esse vai se levantar como sendo verdadeiro. Só que ele é o evangelho falso. Vai trazer uma falsa espiritualidade, uma falsa religião para as pessoas, que não vai trazê-los à salvação em Cristo. Antes, vai fazê-los amenizar o peso do pecado, no sentido de que vai camuflar o pecado. Não, isso aí Deus perdoa, é assim mesmo, pode continuar. Então,
esse tipo de evangelho está destruindo muitas pessoas. E você conhece o verdadeiro evangelho. Vocês conhecem o verdadeiro evangelho. Então é preciso espalhar com responsabilidade. 1 Coríntios 9, 16 e 17. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, tenho prêmios. Mas se constrangido, é então a responsabilidade do dispenseiro que me está confiada. Então não há desculpa para o cristão em não pregar o evangelho. Pois sobre nós cai esta obrigação, pesa esta obrigação de anunciar o evangelho. Ele diz aqui, se eu faço de boa vontade, quer dizer, se eu faço com alegria, eu tenho uma promessa de Deus. Uma coroa que está reservada no reino celeste. Mas se eu faço constrangido, mesmo com vergonha, ainda assim pesa sobre mim esta obrigação. Eu preciso fazê-la de qualquer forma, mas é obrigado, é responsabilidade que Deus colocou sobre mim, como dispenseiro de Deus. Dispenseiro de Deus é alguém que cuida da dispensa de Deus. E sabe o que é que tem na dispensa de Deus? Amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade. O fruto do Espírito está cheio lá na dispensa de Deus. E nós devemos divulgar isso. Dividir isso com as pessoas, transmitir isso às pessoas. As pessoas precisam ouvir do amor, da bondade de Deus, da fidelidade do Senhor, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus. As pessoas precisam dessa mensagem. E é necessário que eu tenha essa responsabilidade, assuma essa responsabilidade. Eu não vou deixar os meus partirem sem ouvir essa mensagem. Irmãos, a minha avó, ela teve um AVC, e ela passou em torno de 15 anos prostrada em uma cama, sem poder se levantar. Perdeu os movimentos, perdeu a fala. Fizeram muita exercícios, né? Como é que chama aquilo? Fisioterapia. Fizeram muita fisioterapia para ver se ela voltava e nada. A minha avó durou 101 anos. 101 anos. E ela passou esses anos prostrada. E a única palavra que ela conseguia proferir na sua boca era Jesus. Eu ia visitá-la e orar por ela. E ela dizia, ah, Jesus, ah, Jesus. Era só o que saía da boca dela. E eu ficava tão alegre porque durante muitos anos ela negou o nome de Jesus. Eu ia até a casa dela, pregar o evangelho para ela, e ela dizia, mas meu filho, eu tenho Jesus desde que eu nasci. Eu disse, mas vó, o que eu estou dizendo para a senhora não é você conhecer Jesus ou saber que Jesus existe. A senhora tem que saber que a senhora precisa chamar Jesus para entrar no seu coração. Ele precisa habitar no seu coração, vó. Ele precisa tomar conta da tua vida, te trazer paz. E ela baixava a cabeça, não respondia nada. Aí aconteceu isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E Deus amava ela e escolheu ela. E foi por esse meio, desta forma que Ele decidiu escolhê-la. E ela passou aí seus 15 anos, prostrada em uma cama, falando Jesus. Proclamando o nome de Jesus. Eu creio que ela está na glória dos céus. Louvado seja Deus. Tanta gente morreu durante a Covid, e ela lá na casinha dela, tomou as vacinas que foi necessário, não morreu de Covid. Morreu das complicações de estar tanto tempo naquela situação. Deus viu por bem levá-la naquele dia, naquele momento. Mas fica então na memória, fica guardado no meu coração, as vezes que eu preguei o evangelho para ela, e depois, quando eu ia visitá-la,
e ela confessava todas as vezes, Jesus para mim. Eu dizia: vó, a senhora tem certeza, vó, que a senhora aceitou Jesus? Ela: ah, Jesus. Ela sorria, né, e dizia: ah, Jesus. É como se ela estivesse dizendo: se não fosse Jesus, o que seria de mim? É Ele mesmo que está comigo. A gente via paz no coração, na sua alma, no seu espírito, nos seus olhos, o quanto o Senhor estava com ela, trazendo essa paz. E assim, irmãos, é nossa responsabilidade. Não deixe de pregar o Evangelho. Fale para os seus. Divulgue esta mensagem. Fale do que Deus está preparando, um reino celestial, e que nós iremos habitar com Ele lá no céu. Eles precisam saber. Se você tem dificuldade, se você não consegue, crie a oportunidade. Me convide para ir lá na sua casa, falar para os seus. Monte lá um almoço, faça lá um lanche da tarde. Chama o pastor para orar na sua casa. Eu vou lá e vou pregar o Evangelho para eles. Faça isso, meu irmão. Não custa nada, né, irmão? Olha aí, o irmão já está escalando aí o primeiro, né? Não precisa ter lanche não, irmão. Só a água já é o suficiente, né? Que o pastor bebe muita água. Mas é uma forma da gente criar um ambiente, uma situação para levar o Evangelho. A gente não pode perder a oportunidade de falar dos nossos, ou falar aos nossos. Então preguemos o Evangelho. Concluindo então, a missão de divulgar o reino celeste é dos crentes, é dos cidadãos do céu. E façamos isso com alegria. Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas obras, ou as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. É muito bom contar uma boa notícia. É muito bom falar para as pessoas do que Deus tem feito na nossa vida. Então faça isso. Fale do amor de Deus para as demais. E você estará trabalhando para o reino, divulgando o reino, que Deus está próximo e Ele virá para buscar o seu povo. E nós iremos juntamente com Ele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos assim agradecer ao Senhor. Deus Santo, Pai de infinita bondade, louvado é o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de poder ouvir da Tua palavra. E saber, Senhor, da nossa responsabilidade de divulgação do Teu reino. Nos ajuda, Senhor, a transmitir esta mensagem tão urgente, tão importante, que nós não venhamos selar os nossos lábios, antes possamos abrir a nossa boca e propagar e anunciar ao mais longínquo lugar, aqueles que estão distantes de Jesus, possam ser alcançados por esta boa nova, por esta mensagem de salvação. Ó Pai, não nos deixa sem condições de pregar esse Evangelho, não nos permite que nos acovardemos, mas tenhamos todo o vigor, toda a força, toda a coragem para falar aos homens do Teu amor, do Teu favor e do juízo que recairá sobre todos nós. Assim nós Te agradecemos e Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus.